Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Pois é, Anderson Silva está fora do UFC, mesmo com uma luta ainda no seu acordo, o brasileiro rescindiu seu contrato com a maior organização de MMA do planeta, o que significa que a partir de agora ele está na pista para negócio. O fim do laço entre Spider e UFC foi noticiado em primeira mão pelo nosso companheiro de resenha do Encarada, Guilherme Cruz, lá no site MMA Fighting. Segundo a publicação, o ex-campeão dos médios do UFC e a empresa chegaram num acordo e encerraram o contrato. Anderson ainda tinha mais uma luta no contrato com o UFC, mas como Dana White deixou claro depois da derrota de Anderson Silva contra Uriah Hall em outubro, ele que já declarou ter se arrependido de ter deixado Spider pisar outra vez no octógono, jamais deixaria o brasileiro voltar a lutar sob a bandeira da companhia que ele representou por mais de 14 anos. E algo muito curioso nessa história é que depois do furo do MMA Fight, o TMZ Sport foi atrás do presidente do UFC, Dana White, e o careca simplesmente negou tudo. Ele disse que não, que tudo seguia na mesma, que o Anderson Silva ainda estava sob o contrato com o UFC, ainda tinha mais uma luta a ser feita, mas ele não faria essa luta porque na verdade ele já estava aposentado, mas ele negou que havia qualquer tipo de rompimento entre o brasileiro e a organização. Isso até que momentos depois o próprio presidente do UFC lançou um meia-culpa histórico e voltou atrás, admitindo que o MMA Fighting estava certo e ele é quem não sabia da história direito, mas uma vez inteirado do que estava acontecendo, confirmou que sim, Spider está fora do UFC. Essa informação surpreende muita gente, inclusive eu. Eu honestamente estava achando que o UFC fosse prender Anderson sob contrato exatamente para não permitir que o brasileiro pudesse negociar e quem sabe brilhar em outro evento. A gente está falando do Anderson Silva, uma lenda do esporte que pode sim render muito lucro para qualquer outro evento fora do UFC. E uma vez livre do contrato, livre do acordo, do laço com o Ultimate, Anderson Silva agora está livre para negociar com qualquer outro evento que queira recrutá-lo. E a boa notícia é que, como eu falei no vídeo pós-luta, depois da derrota do brasileiro contra o Uriah Hall, se o Anderson Silva, levando em consideração a performance que ele teve contra o Uriah Hall, se o Anderson Silva quisesse continuar lutando, ele teria que aceitar um nível de competição menor, mais baixo, e ele pode encontrar isso em outros eventos. Porque, sendo bem honesto e justo com o legado do Anderson, não dá mais para aceitar que o brasileiro pode lutar em alto nível contra os tops da categoria dos médios do UFC. Não tem condição. Então sim, são grandes as chances de continuarmos assistindo Anderson Silva lutando MMA. O que não falta por aí são lutas que se encaixam no nível de competição atual do Anderson Silva e lutas de absoluto interesse público, como por exemplo, a revanche com Vitor Belfort no One, não deixa de ser uma possibilidade que surge no horizonte do brasileiro, ou até quem sabe uma trilogia com Chael Sonnen no Bellator. Na semana passada, o presidente do Bellator, Scott Coker, chegou a declarar que não tinha qualquer interesse em negociar com Anderson Silva caso ele rompesse com o UFC. Abre aspas, eu tenho muito respeito por Anderson, ele definitivamente foi um dos melhores lutadores no MMA, eu nem pensei em contratá-lo, acho que estou feliz como nossos atletas têm sido formados e com os lutadores que temos agora, isso é o que tenho para dizer, fecha aspas. Resta saber se uma vez que esse peixe dourado, chamado Anderson Silva, está solto no mar, se ele não vai voltar atrás e vai mergulhar atrás do brasileiro. Um Anderson Silva numa luta principal de qualquer card do Bellator incomodaria muito qualquer card decente e relevante do UFC. A declaração de Scott Coker pode ter sido uma isca para fazer Dana White acreditar num possível desinteresse e assim liberar Anderson Silva, até pode, mas malandro do jeito que é, malandro do jeito que o careca é, eu acho muito difícil que ele tenha caído nesse tipo de papo furado, porque se ele caiu, amigo, golaço do Bellator, golaço de Scott Coker, que agora tem a possibilidade de ter no seu plantel um dos maiores nomes da história do concorrente UFC. Vale lembrar que apesar do tom de despedida de Anderson Silva após a luta contra o Uriah Hall, o brasileiro não cravou que penduraria as luvas. A gente está cansado de saber como é difícil um lutador saber a hora de parar e pelo visto Spider está passando pela mesma dificuldade. Sem contar que sem o laço com o UFC, Anderson Silva não só está livre para negociar com outros eventos de MMA, como também está livre para correr atrás do seu outro sonho, que é lutar boxe profissionalmente. A gente sabe que no final do mês a gente vai ter aí Mike Tyson versus Roy Jones Jr. no próximo dia 28 de novembro, então eu exatamente perguntei sobre essa luta para o Anderson Silva a última vez que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e vou mostrar para vocês o que ele falou. Anderson, a gente sabe que você já explicou aí algumas vezes que tudo depende da luta contra o Uriah Hall, como é que vai acontecer a questão da aposentadoria. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, em relação aos seus sonhos, você sempre teve o sonho, já fala há muitos anos, de lutar boxe. A gente vai ter aí daqui a algumas semanas a luta do Roy Jones Jr. com Mike Tyson. Queria saber primeiro como é que está a expectativa para essa luta e você acha que hoje, diante aí da possível última luta no UFC, você se sente mais confiante que você pode realizar esse sonho? Ainda é um sonho seu? Cara, olha só, tudo é possível, né? Eu tô bem na expectativa
para ver essa luta com Roy Jones e Mike Tyson. São dois grandes ídolos que eu admiro muito. E vamos esperar, né, para ver o que vai acontecer. O futuro promete muitas coisas. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas vamos aguardar. Esse rompimento de Anderson Silva com o UFC é um grande sinal de que ainda veremos, muito provavelmente, o brasileiro performando, seja no MMA, seja no boxe ou em qualquer outra modalidade do mundo das lutas. Eu não descarto nem jiu-jitsu. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham no futuro de Anderson Silva? Ele deveria parar ou ainda dá pra lutar em algum outro lugar, em alguma outra modalidade? Comenta aí.